Mal gucken, ob die Leute aus São Bento do Sul, ob die Deutsch sprechen. Guten Morgen! Morning! Seien Sie alle herzlich willkommen zu dem 226. Ausgabe des Musikalischen Sonntags. Es sind 24 Jahre, dass wir jeden ersten Sonntag des Monats uns hier treffen, um Musik zu hören und Kunst zu sehen. Aber vor allen Dingen, es ist wichtig, dass wir diesen Immigrantenfriedhof zu einem Park verwandelt haben. Dass wir dieses Friedhof erobert haben, damit dieses Friedhof ein Kulturzentrum von Joinville wird und geworden ist. Das ist schon. Né? Alguém não entendeu alguma coisa? Era o horário do aplauso agora, pessoal. Por que blues no cemitério? Vocês sabem o que significa a palavra blues em inglês? Não. Melancolia, tristeza, sofrimento. O que era o blues na sua essência? Era uma reprodução da linguagem oral que os negros, quando vieram da África, foram para os Estados Unidos, escravos, né? Eles trouxeram essa tradição dessa linguagem oral e eles se comunicavam. E eles mantinham a sua tradição através do canto. Essa era a linguagem, eles não tinham a linguagem escrita. E esse canto dessa população, que era realmente muito sofrida, ele foi se transformando lá no sul, no extremo sul dos Estados Unidos, para o blues. Através do quê? Através da influência religiosa, porque os negros acabaram sendo submetidos à religião lá. E o blues, então, nasceu numa primeira manifestação deles, que se chamava spirituals. Espíritos. Por que a música? Por que essa linguagem oral? A tradição que eles trouxeram da África era que nos velórios eles cantavam para os mortos. Porque a música é o que mais nos aproxima do divino. Então, nada melhor do que num velório vocês cantarem. Porque talvez seja essa linguagem que aquele que partiu para aquele lugar melhor que a gente espera, viva. E aí eu repito a pergunta inicial. Por que blues num cemitério? No mais importante monumento à história de Joinville, onde descansam os pioneiros, são quase 2.000 que estão aqui sepultados, que construíram a nossa cidade, que nos possibilitaram tudo que nós temos hoje, porque eles merecem, da sociedade cultural alemã, da comunidade joinvilense, essa homenagem, da música de maneira geral e do blues de maneira muito especial. E é por isso que nós estamos aqui, para homenageá-los por tudo que eles construíram, porque nós temos certeza que é através da música que eles melhor nos entendem, que eles melhor sentem a nossa presença. E nesse momento, eu queria fazer homenagem a uma pessoa que participou nesses 24 anos. Nós estamos na edição hoje de número 226 dos Domingos Musicais. A primeira dela foi em março de 2001. De lá para cá, 24 anos, nós não falhamos nenhum primeiro domingo do mês. E isso é motivo para nós, da sociedade, de muito orgulho. E nesses 24 anos nós tivemos um personagem, e quem veio ao Domingo Musical o conhecia, que era o Ingo Hoffmann, que por uma vontade própria, ele trazia a sua grande máquina fotográfica, o seu hobby era a fotografia, e registrava os Domingos Musicais. E ele registrou, eu acredito, mais de 20 anos dos Domingos Musicais, e ele tem provavelmente o maior acervo fotográfico deste evento cultural. Eu queria pedir a todos vocês um minuto de silêncio
em homenagem a esse homem que partiu semana passada, que nos vai deixar muitas saudades. Mas o blues não é só tristeza. O blues levantava a moral desses trabalhadores nos campos de algodão. E aí depois do Spirituals, eles criaram os work songs. O que são os work songs? São call and response. Perguntas e respostas. Então é muito comum no blues, os próprios instrumentos fazem isso. É sempre uma pergunta e uma resposta. E eles sempre fazem essa pergunta e resposta. Eu peguei um exemplozinho muito antigo. Aí o primeiro perguntava lá de longe: Who's got a trouble? Quem tem um problema? We've. Todos os outros trabalhadores respondiam: We've got a trouble. E aí ele perguntava: But how much trouble? Mas quantos problemas? Too much trouble. Muitos problemas. E assim eles iam passando os dias nessa cantoria. E ali começou a nascer o blues. Depois ele foi se transformando numa música religiosa, ligada às religiões. Foi se desenvolvendo e chegou lá na década de 30 e 40 em Chicago. E lá ele sofreu a grande revolução, que foi o início, né, a invenção dos instrumentos elétricos. E aqui, como o Clayton trouxe para nós, Little Walter, que já era um grande guitarrista, que é um instrumento que é o primo do acordeon, que é um primo da harmônica, né, que são as harmônicas, instrumento alemão. Eles descobriram que a eletricidade dava não só mais potência para a música, eles podiam fazer apresentações para mais pessoas, mas eles conseguiam alongar as notas musicais, que é uma característica do blues. E com isso o blues ganhou uma nova etapa na vida. E o blues acabou se inserindo então na essência de praticamente toda a música que nós conhecemos. Aí veio Elvis Presley, que era um cantor de blues. Vocês conhecem Led Zeppelin? O primeiro disco do Led Zeppelin é blues puro. Vocês conhecem Rolling Stones? É blues puro. E essa é a influência do blues. Essa é a importância do blues na história da música. E por isso que o blues está aqui, na 226ª dos Domingos Musicais, com vocal Clayton, guitarra Lucas, contrabaixo, que é mais alto que ele, Leandro, e o Juarez, ele representa a cara do blues. Vê se não. Homem cego. E em breve nós vamos ter a Norma Krickeldorf, nosso presidente, tocando gaita, porque ela toca quase melhor que o Clayton aqui. Eu queria fazer uma outra homenagem hoje à 42ª edição do Festival de Dança, que foi um festival que trouxe para Joinville inovação, que teve coragem, e quem tem coragem na cultura merece o nosso aplauso. Eu já estava com essa homenagem programada, mas eu tive a honra de receber aqui o presidente do Instituto Festival de Dança, que é o Eli Diniz, que segura essa barca há quantos anos, Eli? 17 anos, e transformou, claro, com todos os outros, hoje ele simboliza isso, mas com toda uma equipe, com toda uma história, que iniciou lá na década de 80, transformou Joinville agora oficialmente na cidade da dança.
Nós terminamos ontem o festival de dança, eu estive lá, foi um sucesso, né? Aquela apresentação do pessoal do Paraguai, das danças populares, depois a do jazz no final, a da dança de rua, na verdade, no final, que levantaram o público. Você vê o aplauso do público em pé quando ele levanta por instinto. E isso é um negócio fantástico. Eu queria pedir uma calorosa salva de palmas para ele, Denise, por favor. Queria agradecer também a presença do Guilherme Gassenfeld, que é o nosso secretário de Cultura. O Guilherme, ele se iniciou aqui nas culturas. Chegou aqui 17. Com 19 anos, né? Já era interessado em genealogia, já era interessado em história, e veio aqui, se interessou pela Sociedade Cultural Alemã, iniciou aqui, ficou muitos anos conosco, e hoje é o secretário da Cultura do município de Joinville, e fazendo um excelente trabalho. Uma salva de palmas para o Guilherme. E eu deixei uma homenagem à Sociedade Cultural Alemã. Na verdade, esse evento, os Domingos Musicais, recebeu na semana passada uma homenagem muito especial da Câmara de Vereadores de Joinville. Quando nós completamos a nossa 225ª edição, a edição passada, e os 24 anos de trajetória desse projeto, o vereador Henrique Deckmann fez uma proposta que foi aceita por unanimidade pela Câmara de Vereadores, nos integrando uma placa. A Sociedade Cultural Alemã já foi homenageada pelos seus 25 anos no ano passado, mas esse ano os Domingos Musicais foram homenageados e reconhecidos como um patrimônio cultural da cidade de Joinville pela Câmara de Vereadores, pela mão do nosso grande parceiro Henrique Deckmann, que nem ingresso mais paga aqui, tão frequente a sua presença aqui. Uma salva de palmas para o Henrique. Eu queria fazer um comentário, o Guilherme estava lá comigo, na quinta-feira à noite, o Musicário de Joinville fez uma apresentação no Museu de Arte Moderna de São Paulo, com casa cheia. E aí você fica muito orgulhoso de ver uma orquestra de Joinville tocando no maior centro cultural do Brasil, lotar aquele centro cultural e os paulistas aplaudirem de pé. E do meu lado tinha um empresário, e ele virou para mim, quando contaram a história do Musicário, que forma músicos, etc e tal, ele virou para mim e disse assim: ah, isso é um soco na boca do estômago de São Paulo. Eu disse: por quê? Porque um projeto desse tem que ser aqui. Como é que está em Joinville? Mas nós sabemos por quê, né? E por último, eu quero convidar vocês para assistirem à exposição de Ricardo Couto, que é o nosso curador aqui, que é uma trajetória de uns 40 anos do Ricardo de arte, que já está bem velhinho, e é uma exposição sensacional. Pessoal, bom domingo, voltamos já com mais música e até o próximo Domingos Musicais, hein? Não falhe. Obrigado.